Olá, pessoal, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje é sobre romantismo em Portugal, então vem comigo aprender um pouco mais. As novas ideologias políticas, econômicas e sociais vieram a intervir na sociedade do século XVIII. A influência das revoluções francesa industrial e do pensamento liberal se deu em todos os campos e a própria literatura mostra essas influências. A liberdade sobrepuja as regras, a razão, e vai predominar também sobre a emoção. O romantismo ele vai se instaurar no novo mundo de expressão em toda a Europa e, consequentemente, em Portugal. Né? Ele vai designar uma tendência geral da vida e também da arte. O comportamento romântico ele é caracterizado pelo sonho, pelo devaneio, por uma atitude emotiva, subjetiva, diante das coisas e diante do mundo. O poeta, o escritor, ele vai colocar a sua subjetividade, a sua interpretação sobre aquilo que ele vivencia, sobre o que ele sente naquele momento daquela vivência, e ele vai estar colocando em suas obras. O pensamento romântico ele vai muito além do que a gente pode ver. Ele procura desvendar o que estamos sentindo. O romantismo ele não apenas conta, ele faz de conta, ele idealiza um universo bem melhor do que a realidade e defende a ideia da expressão do eu lírico. O eu lírico ali é visto como um indivíduo, como uma pessoa individual, cheia de sentimentos e de emoções e pensamentos, ideologias, sentimentos, tá? Onde vai prevalecer aquele tom melancólico, a fala sobre a solidão e a nostalgia. Enfim, né, gente, o ideal romântico ele vai tentar colocar o universo que presenciamos de uma forma bem subjetiva, sendo que a expressão do sentimentalismo não precisa obedecer a nenhuma regra antes adotada lá pelos clássicos, né? A gente vai ver que o romantismo ele vai quebrar com a regra da estrutura do poema, da estrutura do texto, ok? A gente vai ver aí no contexto histórico que os ideais liberais, né, o pensamento liberal estava em voga, o mundo estava passando por uma grande transformação, a gente vai ter aí a Revolução Francesa trazendo seus ideais revolucionários, né? Nós vamos ter aí também uma revolução na indústria, uma nova forma de trabalho, nova organização de trabalho, né? Em todos os campos da vida vão ser modificados e influenciados por esses momentos históricos e a literatura também. E aí vai nascer esse sentimento romântico, né, de liberdade do eu, da pessoa como indivíduo e não mais como vassalo, como era na Idade Média, mas o indivíduo, como pessoa, ele vai se colocar no mundo e se expressar, tá? Isso na metade do século XVIII. E aí, como contexto histórico em Portugal, o que estava acontecendo, né? O refúgio da corte portuguesa no Brasil, o desejo da colônia brasileira de independência estava muito forte nesse momento, esse desejo pela independência, né? Essa luta que estava havendo em Portugal pelo trono, entre os seus herdeiros. Tudo isso vai ser um contexto, né, histórico desse momento. E nesse contexto, né, a gente vai ver aqui essas duas imagens, né, que vão ser características desse momento, né, essa caricatura que representa aí a briga pelo trono entre os dois irmãos, e a gente vai ter aí a guerra civil, né, que aquele momento em Portugal estava tendo muitas guerras civis. A literatura ela vai ser uma literatura nova, de caráter nacional, né, aquele sentimento ufanista e popular, tentando mostrar como as pessoas viviam no cotidiano. Manifestou-se também na pintura e na arquitetura o romantismo. Houve a liberdade, né, de que ela estava além, né, ela sobrepugia as regras, a razão, e aí uma predominância sobre a razão, a emoção. A gente tem aqui dois quadros que mostram bem como estava se manifestando a poesia, a pintura, né? A poesia na pintura na época.
Em 1825, Garret publicou o poema Camões, que passa a ser considerado o ponto de partida para o romantismo português na literatura. E esse poema ele é considerado introdutor, o marco do romantismo em Portugal, por apresentar características que viriam se firmar no espírito romântico, como versos decassílabos brancos, vocabulário, subjetivismo, nostalgia, melancolia e a grande combinação dos gêneros literários, quebrando lá aquele classicismo anterior, onde se tinha um maior rigor na métrica, né? Outras características importantes a gente ressaltar no romantismo é a nova maneira de se expressar, de enfrentar os problemas da vida e do pensamento. O repúdio aos clássicos, né, também, a total liberdade de criação. O escritor ele tinha liberdade de compor, de escrever o seu texto sem se preocupar tanto com questões métricas ou questões de estrutura. Ele tinha mais liberdade para escrever. Com o domínio burguês, né, vai ocorrer o quê? A profissionalização do escritor, que vai receber aí uma remuneração para produzir a obra, enquanto o público paga para consumi-la. O escritor romântico ele vai projetar-se para dentro de si, tendo como fonte o eu lírico, do qual ele fluía em diversos conteúdos sentimentalistas e muitas vezes, gente, até melancólico da vida, do amor, e às vezes também exageradamente da própria morte, né? A gente vai ter aí uma valorização muito grande na morte nesse momento. O subjetivismo é outra característica, onde vai haver a valorização de opiniões, de expressão de pensamento, de acordo com a percepção de cada indivíduo, né, em detrimento da objetividade. A gente vai ter um texto mais subjetivo de interpretação do mundo do que um texto objetivo, informativo. O sentimentalismo, né, a exaltação do sentimento, há uma forte expressão de tristeza, de melancolia e de saudade, né, de alguns fatos ocorridos anteriormente. Há também a idealização, né, a idealização das coisas, da mulher, da vida, né, de tudo. Ou seja, essa idealização se manifesta aí como o desejo do indivíduo de querer que o mundo seja um mundo melhor, de querer que a realidade, o cotidiano seja diferente daquilo que é. Então, o ser humano ele idealiza mentalmente aquilo que ele espera que seja, para tentar fugir dessa realidade tão cruel. A introversão, né, que é essa do indivíduo se voltar para dentro de si, de pensar-se como indivíduo, de pensar quem sou eu, qual a minha atitude diante do mundo, há essa valorização, como eu já falei, exagerada da morte. Essa introversão é bem característica do romantismo, né? E também da valorização dessa morte, essa visão melancólica da vida, o que vai gerar, o que gerou naquele momento histórico, né, do romantismo, muito índice de suicídio devido a essa perspectiva negativista da vida, né? Sempre ver o lado negativo da vida. A idealização da mulher, da natureza também, né? Assim, a mulher era vista, idealizada como uma deusa, uma coisa divina, e com isso retomava algumas características lá do trovadorismo, onde as madames, agora burguesas, eram tão sonhadas e desejadas, mesmo que fossem inatingíveis. Geralmente a gente vai ver nas narrativas românticas essa mulher de classe social abastada, né? Rica, da alta burguesia, enquanto o homem, né, o seu amado, ele vai ser uma pessoa comum, uma pessoa da vida cotidiana, não pertencente à burguesia, no caso. Então, a gente vai ver essa mulher idealizada, essa mulher quase que inatingível. Ok, gente? Então, para amenizar essa situação, ao descrever os seus anseios, o poeta ele vai procurar fugir da realidade, já que a realidade para ele não é uma realidade muito boa.
usando o quê? O escapismo, né? Escapar da realidade, escapar dessa obscuridade, onde ele buscava o bem-estar nos meios fúnebres e obscuros. Estas frustrações tidas por amores ou simplesmente desilusões com a vida provocavam o quê? Muito suicídio. Daí a grande frequência dos temas de morte nos poemas românticos, o que vai caracterizar o que a gente chama de mal do século. O que seria esse mal do século? Onda de pessimismo que se traduzia em atitudes e valores considerados decadentes na época, com atração pela noite, pelo vício e pela morte. A gente vai ter aí poetas bem boêmios nessa época, né? Valorizando aí também a morte, tá? Então, gente, acredito no potencial de vocês e até a próxima aula.